Fabiana, nos 52 dias, a bispa trouxe revelações sobre casamento. E você foi impactada por essas palavras porque houve um descortinar na sua vida, não foi? Sim, houve um descortinar. Acredito que tenha sido no terceiro jejum, né, da restauração, que ela bateu muito essa questão de casamento. E só que quando ela falou sobre um assunto que quase nem todo mundo gosta de falar, eu realmente foi um descortinar, que foi sobre a questão de sodomia, santidade dentro do leito, no casamento. E foi tão forte, foi tão profundo que eu cheguei até a ficar um pouco com mal-estar, com falta de ar, porque quando Deus traz a revelação, Deus revela, Deus abre mesmo, e a gente às vezes, por isso que às vezes as libertações não acontecem, porque acho que a gente não está preparado para esse impacto, mas como eu estava muito aberta ali para receber, então Deus quando derramou, derramou, quando abriu ali, rasgou o véu mesmo, então fui muito impactada. Eu estava sendo muito impactada com tudo que estava sendo falado sobre casamento, né? Mas essa parte, principalmente sobre a questão da santidade sexual dentro da relação, né? Do casamento. Então, a questão quando ela falou sobre sodomia, é um assunto desconfortável, não é um assunto muito legal de se, né? Mas é um assunto que vai edificar, é um testemunho que eu estou aqui falando porque a liderança, né, me instruiu para que a gente, se eu me sentisse confortável para falar, confortável não estou, mas eu sei que isso é para libertação, para edificação e transformação de muitos casamentos, libertações de muitas mulheres, assim como aconteceu comigo como mulher, assim como tem acontecido no meu casamento, e isso se estendeu para outras áreas. Então, em pé estava quando a bispa falou, e eu desde quando comecei a ter relações, né, sexuais, foi algo que dentro das questões das amizades, eu sou da época da revista, né? Das 10 coisas que você pode fazer para ser a mulher, 10 coisas, assim, as 5 coisas mais. Então você vê que desde sempre a mídia te influencia para uma proposta fora do contexto que é de Deus. Como eu me converti há 14 anos, então eu cresci fora dessa questão do contexto da santidade bíblica, né? E então, dentro dessas questões, eu sempre quis ser acabei começando a ser a diferentona. E comecei com a prática da sodomia. E era algo que realmente não me machucava, não me constrangia, e era algo que era como se aquilo estivesse a minha identidade. Porque quando eu terminava o ato sexual, e depois passava 1, 2, 3 dias, a pessoa com quem eu tinha relação me ligava ou me mandava mensagem dizendo, eu não consegui mais te esquecer. Então isso foi acabando fortalecendo a minha identidade naquilo. Então eu comecei a ser a mulher daquilo, a mulher desta prática, né? E só vim ter realmente saber o que é a questão da santidade sexual aqui, mas eu entrei naquela questão do de 4 paredes, tudo pode, tudo é válido. E aquele dia daquele jejum, meu Deus, foi tão revelador que eu falei, não é. Deus falou, não é. Quando a bispa falou lá, rebateu aqui onde eu estava, eu falei, meu Deus, não é. Dentro de 4 paredes não pode tudo. Tudo que pode é tudo que está dentro do contexto de Deus. E Deus veio me trazendo as revelações daquele dia de tudo que eu tinha passado. Então eu não lembrava que eu tinha visto traições do meu pai, eu não lembrava que eu tinha visto traições da minha mãe, eu não lembrava que traições tinham acontecido dentro do meu lar. Meu pai traiu minha mãe com a melhor amiga dela na minha casa. Eu tinha esquecido, então são coisas lá da infância que você vai esquecendo. E dentro desse contexto da traição com a minha mãe, a minha mãe começou a migrar para a questão da Umbanda.
E eu, dentro da Umbanda, desde pequena, comecei a me afeiçoar, na verdade, com a parte das pombagiras. Então, eu cresci dentro desse contexto, vendo essa situação de sedução, essa questão de poder, porque esse é um mundo que realmente é muito consagrado. As pessoas que não acreditam que isso existe, então você consagra perfume, você consagra lingerie, você consagra bijuteria, joias, você consagra vestido, você vai sair, você se consagra, você faz todo um ritual de banho e realmente a coisa acontece. Então eu fui começando a entrar nessa situação de promiscuidade. Tanto que o meu círculo de amizade era prostitutas, eu gostava de estar no meio delas. Os lugares que eu frequentava eram os prostíbulos e eu não participava nada, eu não fazia programa, não naquele tempo, mas você vê que a influência começou a ser tanta que por 2 vezes eu fiz programa lá dentro. Já que eu tô aqui, por quê? Porque aquilo também começou já a dar porque eu vi as meninas fazendo o programa e ganhando muito dinheiro. E eu já estava ali e surgiu a oportunidade de eu fazer, do cara gostar de mim, que mal, né? Aquela coisa assim, você já está aqui. Então você vê a identidade da gente quando a gente não sabe quem a gente é em Deus. Mas dentro de todo esse contexto dessa prática, tudo, eu me casei. Não tive problemas dentro do meu casamento, porque sempre muito feminista. Nada de submissão, zero. Era um animal mesmo. Então eu não me submeti ao meu primeiro marido. Fui traída. Fiquei um tempo solteira. Comecei a praticar várias coisas. Casei de novo. Não me submeti ao segundo marido. Eu era uma briga daquelas. Fiquei um tempão. Aí fui traída. Fiquei um tempão solteira. Casei. E qual que é a diferença desse casamento? Os outros 2 não serviam a Deus. Esse casamento foi dentro da proposta do Evangelho. Então foram onde as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a perceber que dentro da relação sexual, eu não tinha aquela questão da mulher. Eu queria, não importa, vamos. Eu não tinha paciência para ter relação sexual com meu marido. Se meu marido me beijasse mais de 5 minutos, aquilo para mim era uma tortura, porque eu queria logo terminar, eu queria logo, era para prática, eu era um animal. Na verdade é isso, eu tinha um instinto de bicho, eu era o homem da relação. E nós praticávamos isso. Só que Deus começou a me incomodar, antes mesmo de trazer a palavra. Porque Deus vai preparando, né? O Espírito Santo vai falando com você. E eu comecei a perceber que algumas coisas começaram a acontecer nessas práticas de relação. Nesses momentos porque eu comecei a não ter mais satisfação no sexo normal, que é o que Deus fez. Eu só tinha satisfação na sodomia. Eu já não tinha mais paciência com meu marido, eu comecei a ficar impaciente, então a gente começou também a meio que um pouco se afastar. E ele começou a ficar mais viciado, porque aí ele também gostava. Só que um dia, o Espírito Santo foi muito claro comigo, antes da revelação aqui do Descortinado. Por que você faz isso? E aí aquilo me doeu. Aí eu falei assim, nossa, é a minha identidade. Eu não conseguia ser ninguém além disso. Por quê? Porque foram anos de relações e anos com homens dizendo, nossa, nunca mais eu esqueci você. Então era como se a minha qualidade, a minha identidade, era a minha marca registrada, vamos se dizer assim. Era a marca da Fabiana. Era isso. E eu comecei aquilo a me atrapalhar, comecei a ficar um pouco chateada e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre isso. Então toda vez que a gente ia começar a ter relação, aquilo já começou a me incomodar. E aí eu falava, não quero. E a gente começou a ter contenda
começou a gerar divisão no nosso casamento. E aí, quando veio a revelação no jejum, aí eu cheguei em casa, falei assim, olha, a gente precisa conversar. Aconteceu isso na palavra, Deus falou sobre a sodomia, Deus falou que é pecado, Deus falou... Quer dizer, Deus sempre falou, mas eu vivia dentro daquela questão, dentro de 4 paredes, dentro de um casamento, pode tudo, e não pode. E aí ele falou assim, não está escrito, está. Então a gente ali gerou uma divisão, nós ficamos um tempo ali uns 3, 4 dias sem ele querer falar comigo, porque ele não queria, mas eu me mantive firme, eu falei assim, olha, agora aqui está santificado e selado, e está, acabou. E a gente vai começar para a prática do que Deus preparou para nós. Eu não quero. Eu falei, então aí você tem 2 problemas, porque a Bíblia fala que o seu corpo não te pertence e você tem que sim, né, ter relação comigo. Não quero. E eu peguei e comecei a orar. Falei, Senhor, a relação não é só isso, não é possível que o Senhor tenha feito isso só para procriação. Eu quero saber, eu quero sentir, eu quero saber o que o Senhor atrás, do que o Senhor, quando o Senhor fez isso, quando o Senhor pensou na questão sexual, o que o Senhor pensou? Eu quero conhecer. E comecei a orar. E meu marido começando a ficar nervoso. E eu orando. Eu falei, mas eu estou firmada na palavra. Eu falei, aqui acabou. Um dia ele sentou comigo. Aí eu vim aqui, aí a bispa falou sobre questão de confessar. Aí eu falei, bom, falou sobre questão de traição. Eu falei, bom, mas eu nunca traí meu marido fisicamente. Aí o Espírito Santo me remeteu a palavra da pregação e eu lembrei. Falei, opa, eu traí meu marido sim, traí em pensamento. Porque quando você tem esse tipo de prática sexual, é engraçado, né? Igual eu estava falando, não é que eu estava pensando em outro homem, mas a sensação era que eu sim estava pensando em uma outra pessoa e muitas das vezes eu tive sim a sensação de que eu estava tendo relação com uma outra pessoa. E aí quando Deus vai te trazer na revelação, eu falei, então não era, né? Não é que eu não estava, não era coisa da minha cabeça, realmente eu estava tendo relação sexual com uma outra pessoa, que era o demônio. Porque o meu leito não era santo, o meu leito não era imaculado. Então, assim, e eu começava a perceber isso, comecei a perceber isso porque eu comecei a notar a diferença do modo de agir do meu marido ali na hora. A respiração dele mudava, a forma como ele me tratava mudava. Eu falei, isso não tá legal. E aí eu também começava, realmente era uma possessão. Decidi, falei para ele, aí eu cheguei em casa, sentei com ele e falei assim, olha, eu preciso te confessar uma coisa. Dentro daquela nossa conversa que nós tivemos, eu também não tinha tido a revelação que isso eu acabei traindo você, porque isso eu levei e acabei tendo pensamentos, fantasias, né? Não foi com nenhuma ou um outro homem, mas eu acabei tendo fantasias, não sei te explicar. Então isso também foi uma forma de traição. Ele calou. Passado uns 3 dias, 4 dias, ele pediu para que a gente sentasse, porque antigamente todos os meus problemas de casamento eu resolvia na cama. Este casamento, todas as nossas situações a gente resolve na mesa. Aí ele pegou, me chamou, falou assim, vamos sentar, quero conversar com você. E aí ele foi falando que realmente ele começou também a se sentir um pouco incomodado com tudo que estava acontecendo, porque ele não sabia como que eu ia pensar, como eu ia me comportar se a gente não praticasse mais isso, porque você vê que coisa, a masculinidade na cabeça dele, a masculinidade dele também estava nisso. E aí ele falou assim, e pensando no que você me confessou, eu também traí você. Não fisicamente, mas eu também traí você em mente. Também vou te dizer, algumas vezes eu tinha até uma figura de uma mulher, que eu não é nem mulher. Aí ele falou assim, não é mulher do meu convívio, não é mulher do meu trabalho, não é nada. Mas era uma figura de uma mulher que eu tinha e ela era realmente tudo aquilo que eu sempre almejei. Mas era você que estava ali. E muitas vezes eu tive fantasias com pensamentos de que não era físico, mas era, não sei. Ele falou assim, eu não sei explicar. Eu falei, mas eu sei.
Porque como eu nasci dentro dessas questões do mundo espiritual, eu entendi tudo o que rege ali. Então a gente, quando está nessa prática que é fora totalmente do contexto de Deus, você está sob uma possessão demoníaca. Porque assim como a palavra fala, quando você está praticando ali tudo dentro da santidade com seu marido, você está ofertando aquilo para Deus e quem está recebendo é os anjos. Então, no nosso caso era o contrário. Então, por isso que a gente era muito bem na cama, mas fora a gente era assim, bem, era legal, mas era distante, a gente não tinha um relacionamento. E quando nós decidimos, na verdade, eu tomei nessa decisão e ele, depois de um tempo que ele veio acatar, veio entender, aí ele falou assim, não, tudo bem. E eu falei assim, então tá decretado, a gente não vai praticar mais isso. Ele falou assim, tá, e como, você vê que coisa, e como que vai ser agora? Eu falei, como vai ser agora? Agora vai ser o que Deus mandou, como Deus, aí eu falei, vamos. Aí ele falou assim, eu não sei, você vê que coisa, né? A identidade da gente fora da palavra de Deus. Aí o Espírito Santo me direcionou a orar. Eu falei, não, vou orar. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, então, né, eu quero saber, eu quero sentir o que o Senhor desejou, o que o Senhor almejou para isso. E você vê que coisa, sensações que eu não tinha de pele, eu passei a ter. Sensações, eu comecei a ter paciência com meu marido para a questão sexual, porque eu não tinha. Eu era tipo assim, vamos logo. Eu comecei a gostar, eu comecei a ter satisfação no corpo do meu marido. Eu comecei a ter satisfação no toque físico que ele tinha comigo, porque eu não tinha. Como que eu ia ter, né? O instinto animal. Essa é a verdade. Ai, constrangedor, mas é real. Então, eu falei assim, gente, então a gente começou a ter uma relação sexual tão gostosa, tão assim saudável, e eu comecei aí toda vez que a gente ia ter relação, eu orava. Ele falava assim, não, pelo amor de Deus, né? Você não vai orar? Eu falei, vou orar. Porque a gente tem que orar, Deus tem que estar aqui, Jesus tem que... Mas eu falava por quê? Porque eu queria santidade na minha mente. Eu queria que antes de a gente começasse a ter relação, eu queria trazer esse temor para nós. Espera aí, é para Deus isso. Então, isso ia afastar todo e qualquer tipo de pensamento que quisesse invadir a nossa relação ali na hora. E aí eu comecei a... E quando eu comecei a orar dessa forma, Deus foi trazendo. Então, isso foi desenvolvendo, foi se tornando tão gostoso. A gente foi desenvolvendo uma amizade. Então, hoje, a cama é a cereja. Porque a gente hoje, nós somos super amigos, a gente se diverte. Hoje eu achei o meu valor, porque ele me valoriza de uma forma assim, ele me ama, ele me respeita, ele cuida de mim, ele tem prazer, ele tem satisfação em cuidar de mim, ele tem satisfação em falar as coisas, ele cuida. Então eu vejo os atos de amor dele fora da relação. E uma das coisas que aconteceram comigo, que eu não tinha vontade nenhuma de submeter a homem nenhum, eu passei a ter vontade de me submeter ao meu marido. Ainda falei assim para Deus, não, só posso acho que isso aí tá errado. Porque eu ter vontade de me submeter, isso era uma coisa fora do meu contexto também. Porque eu era feminista, militante. Isso eu era, inimiga mortal, vamos dizer, dos homens, né? Que é essa cultura horrorosa que infelizmente invadiu a gente aí. Graças a Deus tem mulheres que estão se levantando, estão quebrando com tudo isso. Mas eu olho assim hoje e falo assim, meu Deus, que delícia. Aí eu falei assim, nossa, não é verdade que eu tô com vontade de me submeter ao meu marido? E eu comecei a observar que eu falei assim, nossa, eu tô começando a ficar mulher, fêmea. Gente, às vezes as pessoas falam assim, como isso? É real. Porque eu falava assim, eu era mulher, mas eu não tinha aquela sensibilidade feminina. Eu achei a palavra, aquela sensibilidade feminina. Mas a bispa colocou uma questão naquele dia do jejum. Se você santificar, se você tirar tudo que desagrada a Deus, você vai me contar das coisas que vão destravar. E realmente, quando eu santifiquei meu leito, quando eu santifiquei meu casamento, quando as coisas começaram a se ajustar, quando as coisas começaram a ficar no lugar, porque aí cada um começou a ocupar a sua posição.
Porque até então eram 2 homens dentro de casa. Eu era conflitante com ele. Quando eu ocupei meu lugar de mulher, ele conseguiu ocupar o lugar dele de homem, nós ocupamos os nossos lugares, as coisas começaram a destravar. E uma delas foi o financeiro, que estava muito minguado. E eu não conseguia entender, dizimista, ofertante, na obra, jejuando, orando, fazendo propósito, mas olha lá. Olha as coisas escondidas, que para mim não era escondida, vale ressaltar. É aquela questão de que tudo dentro de 4 paredes pode e não pode. Então as questões financeiras começaram a destravar, contratos na minha empresa começaram a chegar, ideias Deus começou a me dar. Deus começou a confiar projetos grandiosos para mim. Eu falei, meu Deus, tudo quando você se posiciona. Você vê, às vezes é uma coisa assim que você fala, não, isso não está atrapalhando. Está. Isso está atrapalhando. Você fala assim, não é possível que isso é o que esteja impedindo a minha vitória. Pode não ser só isso, mas isso é com certeza uma delas. E eu converso com muitas mulheres que têm esse tipo de prática para agradar o marido. E acabam fazendo, se machucam, se torturam, não gostam, para agradar o marido. Então, quando eu também me posicionei, ele falou assim, e aí, você não vai me agradar? Eu falei, não, querido, não vou te agradar, eu vou agradar a Deus. Porque Deus não fez isso para essa finalidade. Se Deus fez a coisa certa, é para a gente vai pelas vias certas. Não vai nada pelas vias erradas aqui. Você vê o contexto lá. Então, o que você vai fazer para me agradar? Como assim? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer para te agradar. Vou cuidar de você, vou te amar, vou te respeitar, vou te honrar, vou fazer todo o meu papel. Então você vê que muitos casamentos às vezes estão numa situação, muitas mulheres passam por isso, porque querem agradar o marido, perdem a identidade, mas quando Deus também, sabe, o Espírito Santo foi muito claro, da onde vem isso? Qual é a raiz disso? No meu caso, a raiz veio de uma prostituição, de uma promiscuidade, de uma traição, de portas que meus pais abriram. Portas que eu abri, isso trouxe consequências para minha filha mais velha, porque ela foi a que mais sofreu sexualmente, falando assim de abusos aí fora, e ele teve que confessar que ele era viciado em pornografia. E você vê, ele era tão viciado que quando a gente começou a se engrenar nas questões naturais de como tem que ser, o corpo dele não reagia. Mas Deus colocou tudo no lugar, Deus colocou tudo em ordem e agora tá a coisa mais linda, mais gostosa, mais assim, sabe, a gente tá assim, não vou dizer que a gente tem situações, mas dentro desse contexto, como a gente se respeita, como hoje nós estamos tão amigos, como assim a forma de se tratar, a forma de conversar, sabe? Lógico que a gente tem um carinho, às vezes fala algumas coisinhas, mas antigamente eram nomes de falta de respeito, que uma mulher, uma esposa não tem que ouvir. Mas eu ouvia e não ligava, por quê? Porque era a minha realidade, era o mundo que eu vivia. Por isso que às vezes muitos homens falam coisas para as esposas ficam chateadas. Eu não ficava porque eu não ligava, para mim estava tudo bem, estava tudo certo. Então assim, Deus tem feito uma grande obra. Eu sei que esse testemunho vai libertar muitas mulheres. Você não é obrigada a fazer porque é só para agradar o seu marido. Muitas vezes a gente não tem aquela identidade, somos influenciadas nas mesas que a gente senta. Eu acredito que hoje, né, muitas mulheres já não sei, mas a gente é influenciada pela mídia, porque você tem que fazer isso para o seu marido, faça isso para o seu marido não buscar outra, faça isso para você ser a única na vida. Não, gente, você tem que ser única, você é única. Se você casou com um homem de Deus, você basta para ele. E Deus vai fazer com que você baste para ele com os meios que ele criou para você, que é a forma natural. Então, assim, eu espero de verdade que edifique muitas mulheres, edifique muitos casamentos, que isso traga consciência aí para todo mundo, em nome de Jesus. Fabiana, hoje você descobriu a sua identidade
em Cristo. Hoje você se descobriu feminina, mulher. Hoje você se descobriu no seu casamento e na sua família, porque você deu ouvidos à palavra que saiu do altar. As cortinas, elas se rasgaram, as escamas dos olhos caíram e a libertação foi completa. A libertação foi completa e assim, está sendo, porque não fica só nisso. Deus vai abrindo é igual aquela palavra, pega no buraco, né? Que fica cavucando no buraco, e quando vê, é um negócio assim. Então Deus tem sim realmente trazido libertações, tem apresentado situações, olha, é isso. Só que como hoje eu consegui entender o princípio disso, então hoje eu não tenho mais dificuldade de não agradar. Não, eu quero agradar a Deus. E se você não quiser, então aí você vai se entender com Deus, não é comigo. Mas as questões familiares, comportamento das minhas filhas, isso a gente percebeu que isso estava começando a afetar a Lívia, que é a nossa caçula. Ela estava começando a mudar já os comportamentos, ela estava começando a ter comportamentos que não eram. Então, esses tipos de situação, esses tipos de portas, de comportamentos que a gente traz, isso abre portas muitas vezes para os nossos filhos começarem até com prática homossexual, com prostituição, com promiscuidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas graças a Deus a palavra veio, entrou. Já tinha vindo algumas vezes, mas eu repito que o Espírito Santo sempre me leva. É aquela questão de que tudo em 4 paredes pode e não pode. E Deus vem trazendo, Deus vem mudando, Deus vem restaurando, Deus vem transformando, vem abrindo portas. Você vê até o comportamento dele mudou. Nossa, tá muito assim. Testemunhos grandiosos, grandes coisas estão por vir aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.